Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Somos Todos Teólogos, onde nós tratamos assuntos diversos da teologia cristã, cosmovisão cristã, dentre outras questões. Em Colossenses 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: "E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz." Esse texto muitas vezes nos passa despercebido, porém ele nos revela muito do que aconteceu na cruz. O foco está em duas palavras em que o apóstolo Paulo utiliza para descrever o que realmente aconteceu na cruz do Calvário. A primeira palavra em destaque é despojando, e despojar é uma expressão militar, a qual significa desarmar, no qual foi usada a princípio muitas vezes em atribuição ao exército romano, indicando a vitória sobre o exército inimigo, fazendo-os de ridículo, humilhando-os a ponto de os deixarem desarmados e até mesmo desnudos. E a segunda palavra em destaque nesse texto é triunfando, que significa celebrar com hino de triunfo a vitória sobre o inimigo. A história dessa palavra está relacionada a princípio aos hinos cantados em procissões festivas em honra aos deuses gregos e romanos. Logo depois, essa palavra foi usada para as celebrações de cortejo de vitória do exército romano em um desfile de celebração, cantando o triunfo em cima da vergonha de um exército inimigo. O interessante é que Paulo faz alusão desses costumes aplicando-os ao acontecimento da morte de Cristo na cruz do Calvário, onde Jesus despojou os principados e as potestades, humilhando-os publicamente na cruz. E além disso, triunfou sobre eles, expondo-os à vergonha, conquistando vitória absoluta ao derrotar Satanás e voltando à glória em grande cortejo triunfal, conforme Efésios capítulo 4, versículo 8. Na cruz, Cristo não apenas tratou dos nossos problemas em relação ao pecado e nos livrou da ira de Deus. Na cruz, Jesus também humilhou a Satanás. Por exemplo, em João capítulo 12, versículo 31, quando falou sobre a sua crucificação, Jesus disse: "Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso." Para muitos, a morte de Cristo na cruz pareceu uma grande vitória para Satanás. E quantas vezes nós já ouvimos dizer que, quando Cristo morreu na cruz, Satanás e seus demônios fizeram uma festa, fizeram um tremendo carnaval no inferno. Por 3 dias, o diabo e os seus anjos caídos comemoraram sua vitória sobre Jesus. Mas o que a Bíblia diz é totalmente contrário a esse pensamento. Na verdade, o que houve na cruz vai muito além do entendimento humano. O que aconteceu na verdade foi uma vitória triunfante de Cristo sobre principados e potestades, sobre Satanás. Isso já estava anunciado bem antes, desde o Éden, onde em Gênesis 3,15 Deus disse que iria pôr inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. E esse descendente é Jesus, onde Cristo esmagaria a cabeça da serpente, e essa iria lhe ferir o calcanhar. Sabendo disso, Satanás fez de tudo para impedir que isso acontecesse ao longo de toda a história humana e durante toda a história do povo israelita relatado na história bíblica. E vemos isso mais especificamente na própria vida de Cristo, onde o diabo aproveitou-se da loucura do rei Herodes ao decretar a matança dos inocentes, para que assim Jesus viesse a morrer ainda bebê. Não deu certo. Cristo nasceu destinado a morrer na cruz. Satanás tentou Jesus no deserto, com o intuito de impedir que Cristo iniciasse o seu ministério e assim se aproximasse mais ainda do seu objetivo, que era a cruz. Porém, também não deu certo. Jesus queria cumprir a sua missão de morrer na cruz. Também Pedro foi usado por Satanás, depois que Jesus disse que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse, conforme Marcos capítulo 8, versículo 31. Pedro chamou Jesus à parte e começou a reprová-lo, dizendo para que ele tivesse pena de si mesmo e não fizesse isso. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: "Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens." Ou seja, Satanás tentou de várias vezes impedir que Jesus fosse à cruz, cumprir o seu objetivo, pois isso seria derrota na certa para o diabo. A parte do cristão nessa vitória toda está relacionada ao calar das vozes dos nossos acusadores perante o trono de Deus.
O triunfo da cruz revela a vitória de Cristo sobre Satanás, pois não adianta mais Satanás nos acusar perante a Deus, pois temos um advogado fiel e justo, que é Cristo Jesus intercedendo por nós. E o próprio Paulo amplia essa ideia na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 33 e 34, dizendo: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Por isso, nada nos separa do amor de Deus, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, e se gostou, deixa o like e compartilha, pois isso nos ajuda demais. E se você é novo no canal, se inscreve para que mais conteúdos assim sejam produzidos.